Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam Programa Papo de Quinta. Oferecimento Construtora Rocha e Macedo. Excelência que constrói confiança. Olá, amigos do Papo de Quinta, tudo bem com vocês? Como passaram esta última semana? Nós do Portal GA esperamos que todos vocês estejam bem e ficarão melhor ainda após assistirem este programa que conta com um convidado muito especial. A vida, ela é feita de parcerias. Ninguém alcança nenhum objetivo sozinho. E nós temos, a longa data, um parceiro muito especial. Você que acompanha as páginas do Portal GA, mais precisamente o Facebook, já deve ter observado que todos os sábados, às 9 horas da manhã, nós retransmitimos o programa Você é Especial, apresentado por José Carlos Ori. E hoje ele é o nosso convidado. Olá, Ori, tudo bem? Olá, tudo bem, você, Fabiana? Obrigado pelo convite do Portal GA. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. O pessoal já sabe que agora nós temos uma parceria. Sim, literalmente. Literalmente, né? Mais efetiva. Além de nós retransmitirmos o programa que você apresenta, Você é Especial, o GA está lá presente. Uma vez por mês, todo último sábado do mês, batendo um papo, sempre com o objetivo de levar informação, motivação e qualidade de vida para você. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês, é muito bom estar aqui, né, podendo participar desse momento onde temos aí o Papo de Quinta, né? Então eu acho isso muito importante, até porque o portal ele tem uma conotação de notícia, de informação, de momentos importantes da sociedade, não só de Guariba, mas de toda a região. E, para isso, nós também compartilhamos um outro pensamento, que é o ser humano em primeiro lugar. O ser humano está precisando de apoio, a família precisa ser valorizada, a família precisa ser resgatada. Tem muitas coisas, né, que os novos tempos estão dificultando um pouco. E o programa Você Especial aos sábados tem essa conotação. E, graças a Deus, há muito tempo, vocês do Portal GA nos auxiliam retransmitindo o nosso programa e agora participando ao vivo, né? Como você já participou no último sábado de janeiro e agora em breve no último sábado de fevereiro, e assim sucessivamente. Então, mais uma vez, muito obrigado. E aprendendo muito, viu, gente? Porque estar com o Ori é literalmente uma lição de vida. Ori, conta para o nosso público, quem é o José Carlos Ori? Qual a sua origem? Como foi a sua infância? Bom, meus pais, né, eles são imigrantes. O meu pai, um pouco mais de história mais acentuada dessa imigração. Meu pai, ele nasceu no Brasil 12 dias após eles desembarcarem no Porto de Santos. E eles vieram migrando aí pelas estradas, minha avó grávida, 12 dias depois, ele nasce em Mutuca, né? Aqui perto, né? Não tão perto, mas na nossa direção aqui. E a partir daí começaram uma outra migração, com alguns anos depois, para a região de Jaboticabal, né? Aí lá realmente eles fincaram e eu nasci em um sítio. Minha mãe era muito doente, né? A dona Aparecida, ela era muito doente e para que ela pudesse engravidar demorou, na época não tinha a tecnologia, a ciência que tem hoje, né? E ela demorou 8 anos para poder engravidar para que eu pudesse nascer, né? Eu tá aqui, não conseguiu ter o segundo filho, bem tentou, mas não queria, não queria, mas não conseguiu. E aí a gente tem uma família muito simples. Eu morei no sítio até os 17 anos de idade. Eu fiz o primeiro, segundo e terceiro ano numa escolinha rural, né? 7, 8 e 9. A partir dos 9 até os 17 eu viajei de perua Kombi. Então eu sou um cara que está aqui, eu sei o que é poeira, eu sei o que é barro, eu sei o que é perua encravada, né? Então uma infância simples, com muita luta, mas tinha uma coisa, Fabiana, e para quem nos assiste, né? Família. Eu tinha uma mãe que era um coração imenso,
né? Sabia cuidar, sabia pôr debaixo das asas, um pai disciplinado. Meu pai nunca me bateu, ele me educou com uma coisa que hoje em dia a gente não consegue mais com os nossos filhos. O meu pai me educou com a testa, né? Pessoal, olha, o que ele está falando, né? Quando ele franzia a testa, eu parava. Se eu estava falando, eu parava, se eu estava andando, eu parava. Olha, mas isso é repressão, é medo? Não. Era obediência, era respeito, sinal que ele não estava gostando de alguma atitude minha. E hoje as coisas não funcionam mais assim. Hoje, por mais que você converse, você pode enrugar a testa à vontade, né? É bem capaz de você ouvir o seguinte: o que aconteceu? Comeu e não gostou? Né? Então, novos tempos. Então, eu sou de origem muito simples, nasci num sítio, estudei a vida inteira, minha infância toda na cidade de Jaboticabal, morava no sítio. Depois fui estudar, fiquei em Ribeirão Preto, depois eu fui para Minas, morei em Araguari por 1 ano, depois fui para Itapetininga, que eu resolvi prestar um cursinho para uma outra área que não era minha, enfim, já rodei bastante, né? E quando eu volto para Jaboticabal, definitivamente, eu assumo uma instituição, né? Que hoje ela já não existe mais, mas nós dirigimos elas por quase 18 anos, né? Que era a Casa do Menor Aprendiz Joana de Ângeles, né? Que era uma instituição abrigo para meninos, né? De 0 ano até 17, 18 anos. Quando ele se tornava maior de idade, ele tinha que migrar para algum lugar. Nós encaminhamos muitos desses jovens, temos muitos desses jovens hoje casados, casa própria, trabalho, tudo encaminhado, graças a Deus. Então esse é um pouquinho da minha vida. Olha, e quando você teve essa oportunidade de começar a dirigir esta instituição, você já possuía esse desejo ou algo intrínseco de trabalhar para o outro, de dedicar a sua vida ao outro em termos de caridade, de afeto, de trabalho social? Isso sempre veio com você? Não. Ele surgiu efetivamente em 2 momentos, né? Então, eu quero me apresentar aqui como espírita, né? O programa não é sobre religião, mas sou espírita. E o que mudou minha vida de verdade foi essa instituição, Casa do Menor Aprendiz Joana de Ângeles. Por quê? Você começa a ver lá situações que, habitualmente, a maioria de vocês que nos assistem acabam não vendo. Então, imagine você que você chega numa instituição, tem 3 irmãos. Um de 3 anos, um de 4 anos, desculpa, um de 6 e um de 9. Tá? O pai catava reciclável. A mãe tinha um problema com alcoolismo. A mãe espancou o pequenininho, o caçula. Quando ela espancou o caçula com 2 aninhos de idade, espancou no momento do alcoolismo. Não que ela não amasse o filho, amava, mas o alcoolismo, ele fez alguma coisa e ela espancou. Quando ela espancou, ela perfurou o tímpano do ouvido direito dele, e ele perdeu a capacidade de ouvir em um desses ouvidos. Ele ficou com a gente chama de uma migração líquida, ele tinha um corrimento líquido aqui, com um odor assim insuportável. Então nós tínhamos que colocar um algodão, fazer uma asepsia periodicamente. Só que quando ele perde a audição, ele tem um bloqueio mental. Aí ele deixou de falar. Até hoje ele está internado em um sanatório em Sorocaba, já aproximadamente 14 anos, mais ou menos, 15 anos ele está internado lá, um jovem homem, né? Hoje homem, de mais ou menos 1,80 m de altura, forte, sabe? Mas o que ele fala hoje é tio. Ele aprendeu a falar tio, né? Ou tia. Então, ele teve esse bloqueio em função desse espancamento que a mãe teve. Aí você começa a ver que o mais velho do que ele era muito retraído e revoltado. O mais velho, do meio era retraído e revoltado. O mais velho parecia um animalzinho, sabe? Arredio, não aceitava nada, não aceitava abraço, não aceitava carinho. Por quê? Com 9 anos de idade, ele já tinha um discernimento que o lugar dele era com a família. Porque você que também nos ouve, que nos assiste, entenda bem, independente das condições socioeconômicas, financeira, social, o que você imaginar da família, nada nessa vida substitui uma mãe. Olha, mas ela é alcoólatra, é mãe.
A sociedade tinha que ajudar o alcoolismo dela, essa doença que ela carrega. Mas qual que é a opção por uma questão? Eu não estou discordando, mas a justiça entendeu que essa criança corre um risco e aí ela acaba migrando, tirando essa criança para institucionalizar a criança, e a mãe fica na rua com o alcoolismo e a criança institucionalizada, separando os dois. E essa criança vai sofrer as consequências desse apartar do amor, da coisa. E eu via essa mãe alcoolizada no portão da instituição. O portão ficava da porta da casa até no portão, tinha uns 20 metros, 30 metros mais ou menos. Aí vi os três, o pequenininho agrudava na minha perna, o maiorzinho abraçava a minha cintura, e o do meio, muito já com aquele momento de rejeição a tudo que está acontecendo, ele se escondia atrás de mim. Ele mal olhava para a mãe lá no portão, alcoolizada, sendo abraçada, enfim, por dois alcoólatras, né, de rua, que não eram os pais dele. Imagine o sentimento dessas três crianças em relação ao alcoolismo da mãe. Então era muito sofrimento, são marcas que ficam para o resto da vida. Então a partir daí, estou te respondendo, a partir daí eu comecei a sentir uma força muito maior, eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu migrei para a associação antialcoólica, migrei para palestras motivacionais, aí eu falei, não, precisamos fazer alguma coisa para ajudar. Foi a partir daí, 1996, por aí foi quando eu comecei a realmente desenvolver esse trabalho. Principalmente muita palestra em associações comerciais, Associação Antialcoólica, Sereia, grupos motivacionais, Amor Exigente. Trabalhei muito tempo na região inteira, né? Vim muito a Guariba falar aqui. Eu vim falar vim várias vezes falar a convite da diretora. Eu não vou lembrar o nome da escola. É uma escola muito grande, Pacífico, é isso? José Pacífico. Isso. Qual é o bairro? É no centro, já é no centro, logo na entrada. Não, então eu estou confundindo. Com a Josefina, de Camargo Neves. Isso, que é João de Barro, é isso? Isso, ela é próxima ao bairro Alto, que é conhecido como João de Barro. Perfeito. Então, mais ou menos, eu não entendo, né? Mas eu fui muito nessa escola, muito falar com as crianças, jovens. Então, eu fui em várias cidades aqui da região. Então, isso foi que despertou. Até então, antes de assumir a instituição, antes de também assumir esse lado doutrinário meu, eu sou de berço católico, né? A vida inteira, minha mãe católica, a vida inteira católica, morreu católica, né? Mas eu, em determinado momento, procurei pela doutrina espírita, e aí a doutrina espírita elucida muito essa parte, né? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como nós gostaríamos que ele nos amasse. Aí você já começa a falar, pera um pouquinho, tenho mais responsabilidade do que simplesmente meu trabalho. Foi assim. Olha, nós observamos tanto, né? Todo mundo sabe, o nosso programa é gravado, e hoje eu tive a tristeza de presenciar uma cena, mas que inúmeras pessoas presenciam diariamente. Uma pessoa provavelmente alcoolizada ou que tinha feito uso de alguma substância química, literalmente jogada na rua, e as pessoas passam como se ela fosse transparente. É uma sensação que não é uma vida que está ali. Eu observei e falei, será que ele está respirando? Será que ele não está? Por que ninguém faz nada? Principalmente em cidades pequenas, eu tenho sempre esse questionamento. Dá para mapear, digamos assim, sim, quem são essas pessoas. A que você atribui o fato de, apesar de existir essa possibilidade, nós ainda nos depararmos com essas situações em municípios do tamanho de Guariba, de Jaboticabal? Essa situação ela é antiga, né? Uma situação antiga. Eu acredito, não sou cientista, não estudei para isso, mas eu tenho uma forma de ver. Eu acredito que a pandemia ela acelerou ou escancarou muitas coisas que estavam veladas dentro da gente. Os religiosos, depois da pandemia, independente de qual é o seu segmento religioso, católico, evangélico, espírita, umbandista, não importa. Nós acabamos nos condicionando na nossa zona de conforto. Ficamos tanto tempo escondidos dentro de casa que a hora que abriram-se as portas de novo das igrejas, Fabiana, paramos de ir.
Nós não nos sentimos motivados, né? Ah, vai você, eu vou ficar aqui agora. Ah, eu ainda não estou muito preparado para sair. Então, nós optamos pela zona de conforto. Só que, além de optar por essa zona de conforto, a não religiosidade, nós optamos também por diminuir o abraço. Nós estamos abraçando menos, nós estamos beijando menos as pessoas, nós estamos valorizando menos as pessoas. Em contrapartida, estamos valorizando imensamente isso aqui, essa ferramenta, que é o celular, que é a tecnologia. E você é contra a tecnologia? De jeito nenhum. Eu sou favorável à tecnologia. É que hoje nós estamos totalmente debruçados em cima da tecnologia, abrindo mão de tudo, né? Então eu vou dizer assim, algum desses dias eu fui visitar uma família, né? Chegando, o pai da família me recepcionou. Eu entrei, estava a mãe que sorriu, veio conversar comigo, me atendeu, me serviu uma água, eu sentei numa cadeira avulsa com o marido, estava ela e 2 filhas. As 3 no celular, do lado, a 2 metros de nós dois conversando, as 3 o tempo inteiro no celular. Qual o tipo de convivência que nesse mundo moderno nós estamos tendo em função do celular? O celular está sendo terrível. Outro dia vieram me perguntar sobre tirar o celular dentro da escola. Não quero saber, ele é uma ferramenta de estudo fantástico. Mas esses jovens, eles precisam aprender a conviver de novo dentro da sala de aula. Não se convive mais, não se brinca, não se conversa, né? Quando eu disse no início, eu sou da época de viajar de perua Kombi. Era um ajudando o outro, né? Hoje, lógico, né? Será que hoje tem passar colinha para o amigo? Né? Será que tem fazer estudo de grupo em casa? Nós tínhamos isso. Maria, João, Pedro, vamos na casa da minha avó, nós vamos comer um bolinho às 2 da tarde, não vamos fazer a tarefa, não vamos fazer o trabalho. Acabou. Hoje a tecnologia assumiu tudo isso e nós deixamos de conviver desde cedo. E é essa ausência de convivência que está deixando a gente passar do lado de uma pessoa que está caída no chão e a gente não ter a menor sensibilidade ou a menor disponibilidade de ou pedir uma ajuda para pôr essa criatura numa sombra, ou ligar para um 190 para pedir uma ajuda. Não sei, a gente perdeu essa capacidade disso, de amar o próximo, né? E a gente tem que enfrentar, é o novo mundo que a gente estava. E eu vou dizer uma coisa, escutem bem. Eu tenho na minha casa uma cachorrinha chamada Maia. Maia. É um dos grandes amores da minha vida. Maia, tá? Só que eu estou falando isso só para depois as pessoas não interpretarem mal. Mas hoje, se tiver um cachorro caído na rua, a gente dá mais atenção para o cachorrinho do que para uma pessoa. A gente dá muito mais atenção para um cachorrinho na rua do que um idoso caído numa calçada, numa guia de sarjeta. Tá? Ambos merecem o carinho da coisa, mas hoje nós cuidamos muito mais dos animais do que nós cuidamos de gente. Então nós estamos dando muito mais carinho para o celular, para o nosso gatinho, para o nosso cachorro do que para o nosso filho. E aí, quando eu chegar a 17, 18 anos, que eu tiver aquela confusão que eu já tive, né? Aquela confusão, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, meu pai só me critica, minha mãe não sei o quê, eu acho que eu não sou filho deles, aquela crise existencial com 16, 17 anos de idade, né? Quando a gente tem crise existencial agora, naquela época não tinha, para mim não tinha acesso, não tinha maconha, não tinha cocaína, crack muito menos naquela época, então eu passei ileso disso. Aí os nossos filhos nessa atualidade, eles vão procurar numa droga, num alucinógeno, numa bebida alcoólica, um momento de descontração para esquecer um pouco as suas tensões. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Quando nós conversamos, eu e o Bruno, a respeito dos convidados, e claro que você estava no topo da lista para ser um dos primeiros convidados da temporada 2025, assim como está sendo, nós pensamos em um tema para este programa. E o tema escolhido foi: o que realmente importa na vida? Dentro de tudo o que você falou, que tem como base a família, eu gostaria que você discorresse um pouco para o nosso público sobre casamento. Você tem um casamento duradouro, uma família sólida. Qual conselho você daria para quem está iniciando uma vida conjugal hoje, para quem pretende, para quem não pretende ter? O que você fala a respeito dessa união? Bom, primeiro detalhe que eu chamo de fundamental é nós interpretar, você que assiste, não sei se você acredita, mas família é a essência da sociedade, é a essência da vida, família.
Como é bom você poder ter, em determinado momento, uma lembrança carinhosa de um avô que te amou muito, de uma avó que cuidou de uma forma maravilhosa você, com todas as dificuldades do passado. Fizeram de tudo para você. Eles morreram, né? Alguns não, alguns estão aqui ainda, mas eles morreram e a gente esquece. A gente tem aquela saudade, puxa, né? Minha avó fez isso, meu avô fez isso. E meus pais, eu perdi os dois já, né? A disciplina do meu pai, como eu disse, meu pai não era de me abraçar, sofreu muito, filho de imigrante, né? Eu comecei a contar, não terminei, mas ele é filho de imigrante, sofreram demais, não falavam a língua nossa, não comiam a comida, não sabiam o que era comer feijoada, não sabiam o que era comer feijão preto, não sabiam o que era comer porco, carne de porco, sabe? Então era um momento difícil. A sorte que tinha os rios, e aí a pescaria era o grande alimento deles, que era o peixe japonês, né? Mas enfim, sofreu demais, meu pai sofreu demais, né? Meu avô, para que vocês não saibam, como ele veio do Japão, Fabiana, o Japão naquela época tinha uma pobreza muito grande, né? 1920, muita pobreza, muita pobreza. E o Brasil era um país novo, que ele era sedutor. Então, por ser novo, tinha muita riqueza, né? Como tem até hoje, né? Infelizmente não é bem administrado, mas tem muita riqueza, riquezas naturais, enfim. E muitos desses japoneses vêm para o Brasil em busca dessa riqueza para fazer o que depois? Voltar. Eles não vieram para aqui por amor ao Brasil, vieram aqui para ter chance, ganhar dinheiro e voltar para o seu país. Como nós temos hoje muitos brasileiros decassegas no Japão ganhando a vida, né? E tem gente muito bem lá hoje, né? Aí eles vieram. Meu avô foi um daqueles que veio, comprou 23, 24 alqueires ao longo do tempo. Só que a partir do momento que ele comprou 24 alqueires, ele falou, nunca mais vou voltar. Aí o que ele fez? Frustrou, né? Não tinha como coisa, entrou no mundo do alcoolismo. Morreu muito cedo por causa do alcoolismo, né? Ele bebeu muito. Ao beber muito, meu pai, ainda muito pequeno, tem que assumir, por ser o filho mais velho, assumir a família. Abre mão da escola, abre mão de estudar e vai para a roça e formou outros 5 irmãos em faculdade. Desde pequeno. É missão do filho mais velho. Não é a missão do caçula, é a missão do filho mais velho. Cuidar dos outros irmãos quando perde o pai. E ele teve uma mãe muito, muito generosa, muito forte, tal, que contribuiu para que ele tivesse essa conquista. Enfim, então, esses momentos difíceis, nós crescemos com disciplina, nós crescemos com família. Então, família é a essência de tudo, ponto. Quando você fala em casamento, o casamento, primeiro, ele hoje exige uma maturação, né? Eu hoje sou favorável ao casal ir morar junto um pouco antes. Do que você fazer uma festa, trazer os convidados, não sei o quê. Vai morar 6 meses junto. A hora, sério que você pensa assim, eu penso. Tá? Eu sou favorável ao casamento, pode pôr véu, grinalda, vestido de noiva, tudo certinho, tá? Quer casar na igreja, casa, ou com o padre, ou com o pastor, ou com uma oração, não importa. Pode casar sim e deve casar, né? Mas antes de você ter essa certeza, nesse mundo, porque antigamente não podia. Antigamente a gente ouvia aquela frase, o rapaz roubou a noiva, fugiu com a noiva, né? Hoje, na minha época, se você faz isso, os pais brigam. Os pais queriam que casasse de uma forma tradicional. E agora não, agora eu já sou da época onde eu prefiro que eles vão se conhecer primeiro, para que depois não tenha uma frustração, né? Casa, põe no papel, tudo, aí 6 meses nós não nascemos um para o outro. Isso é difícil, né? Mas enfim, o casamento ele é muito importante, porque haja essa maturação, essa boa convivência, o amor em determinado momento, o amor ele se transforma em uma profunda amizade, de respeito, de carinho e de ternura. No início é um fogo, né? Pele, né? É uma coisa muito mais sensorial. O tempo vai passando e isso vai transformando em cumplicidade, né? Aí sim é uma coisa que matura a vida da gente. Mas a família ela precisa ter uma coisa chamada religião, né? Religiosidade. Olha só o que eu estou falando. Não estou falando para ter católico, para ter evangélico, espírita, nada disso. Tem que ter religiosidade, onde a família possa comungar uma vez por semana em algum núcleo religioso. Porque aquilo te dá sustentação, equilíbrio emocional e espiritual para seguir tua vida em um mundo tão difícil quanto o nosso,
né? Você acabou de dizer, desculpa, Fabiano, você acabou de dizer, é muito difícil você ver um ser humano numa calçada caído, não importa se ele está alcoolizado, se ele está drogado, é um ser humano, né? Então talvez uma pessoa religiosa pode passar e falar assim, olha, eu não aguento com esse homem, ele é muito mais pesado do que eu, não posso fazer muito, olha, do lado não tem ninguém, mas você olha e fala assim, que Deus te abençoe, já é um ato de solidariedade. É que agora você disse, nós estamos passando do lado e às vezes nem vendo esse corpo estendido no chão. Aí essa frieza do mundo que nós estamos vivendo. Torna-se algo comum. Comum. Né? Infelizmente torna-se algo comum. Nós falamos, né, entrevistamos o padre Rodrigo, que chegou recentemente aqui em Guariba para assumir a matriz Nossa Senhora dos Migrantes. Inclusive comentamos com ele algo que eu gostaria de comentar com você, dada essa ênfase que você acabou de explanar, na importância da religião. Por quê? Acredito eu que ninguém está ileso de algum momento da vida se desviar daquele caminho que nós julgamos Perfeito. O correto, o ideal. O moral, o ideal. Porém, quando se tem uma base religiosa, a chance de você retornar é muito grande. É muito grande. Não é isso? É exatamente. É a mesma coisa da droga, né? Se o teu filho cresceu dentro de uma igreja religiosa, né, uma igreja com princípios cristãos de verdade, em determinado momento, com seus 17, com seus 18, com seus 25, ele dá uma vacilada e vai lá conhecer a droga. E ele persiste lá 1 ano na droga. Faz a família entrar em parafuso. Só que instintivamente ele tem um Deus dentro do coração dele. E ele começa a ficar auto-incomodado. Não estou bem, não é isso que eu quero para mim. Ele demora um período. Aí até que esse vício acaba ficando meio que... qual que é a palavra? Não é insuportável, mas assim, insustentável. E ele fala, eu vou parar com isso. Então, mas esse parar com isso é porque é essa base cristã que ele tem. Quando não se tem essa base cristã, aí ele envereda realmente para a dependência química e aqueles finais de vida que a gente sabe que é muito triste. Dentro do tema do nosso programa, o que realmente importa na vida, você falou também sobre os avós, os bisavós, até mesmo os pais que já partiram deste mundo. A visão espírita sobre a continuidade da vida é uma, de cada religião Sim. é diferente, ou às vezes acabam sendo semelhantes, isso não vem ao caso. Mas o que você diria para as pessoas no tocante ao bom convívio, ao fazer hoje o que deve ser feito, para depois que houver esse rompimento, não ficar aquela sensação, eu poderia ter feito, eu poderia ter dito, o arrependimento que só vem depois? Bom, o primeiro detalhe que eu acho que é importante, eu aprendi em uma dessas obras nossas, eu aprendi assim, que existem as justiças para as nossas aflições. Olha que coisa interessante, justiça das nossas aflições. Um capítulo desse livro diz lá, causas atuais das nossas aflições, causas atuais. Vocês já observaram que eu tomei água 4, 5 vezes. O que significa isso? Eu estou com sede, eu estou tomando água, estou fazendo algo correto para mim, né? Vamos imaginar que eu estivesse fazendo uso de algo errado. Causas atuais das nossas aflições. Eu tenho meu livre-arbítrio e eu estou utilizando mal meu livre-arbítrio, minha liberdade de atitude, né? Então, são causas atuais. Por exemplo, egoísmo. Todos nós temos um pouco de egoísmo. Todos nós temos um grau de egoísmo. Uns, um egoísmo mais acentuado, outro menos, e outros já quase isentos desse egoísmo, né? Se a gente lembrar de Madre Teresa de Calcutá, ela não tinha egoísmo nenhum, né? Nenhum. Ela deixou uma vida e uma classe nobre de Calcutá, na Índia, né? De que ela dava aula, ela era professora, Agnes Concha era o nome dela. Ela deixou de dar aula em um colégio católico e foi cuidar das crianças com paralisia cerebral, idosos doentes, abandonados num lixão, na época chamada de Monturos,
na periferia de Calcutá, uma das gigantescas cidades. Ela abriu mão da vida dela, abriu mão do luxo, do conforto, para ir lá pegar um rosário, aquelas vestimentas tradicionais dela, e ela foi lá cuidar. Então isso é a pessoa que não tem mais vaidade, não tem mais arrogância, não tem mais prepotência. Então, todos nós temos. Então essas características, arrogância, prepotência, egoísmo, causas atuais das nossas aflições. Nós sofremos. Eu sofro porque o meu vizinho chegou com um carro zero. Eu estou ali no murinho da minha casa, ele entra, aí você vê aquele carrinho novinho, brilhando, você sofre por dentro porque ele comprou um carro novo, né? Uma coisa interessante. Então a gente sofre por coisas que não era para sofrer. Agora, lá nós temos causas anteriores das nossas aflições. São coisas que aí não quero usar o programa, porque aí já é meio polêmico, né? Então nós espíritas acreditamos, se existe um Deus que é bondade, um Deus que te ama, um Deus que cuida de você, um Deus que te ofereceu uma família maravilhosa, pessoas que te amam, como é que você pode comparar esse mesmo Deus, porque Deus é um só, não existe Deus espírita, não existe Deus evangélico, Deus é um só. Como você imagina que esse Deus permitiu que na casa do seu vizinho não tem o carro zero, mas tem uma criança com hidrocefalia. Tem uma criança que nasceu com uma paralisia cerebral severa. Então, esse Deus é um pai de amor e de justiça, né? E se ele permite que essa criança volte a esse seio da família, com certeza para resgatar alguma coisa com que o sofrimento, as dificuldades, as lutas em comum unam essa família em torno do amor e do respeito àquela criança que tem necessidades especiais. Então é dessa forma. Se nós sairmos daqui de Guariba, pertinho daqui, nós vamos para Ribeirão Preto e nós vamos lá no Ipiranga. Lá no Ipiranga tem um dos grandes bairros antigos de Ribeirão Preto, bairro Ipiranga. Nós temos lá uma instituição chamada Cantinho do Céu. Marque aí, Cantinho do Céu. Vai lá conhecer, vai procurar a Sônia, que é a tutora, é a mãe de quase todas aquelas crianças, porque a família viu o filho com paralisia cerebral, com uma deformidade acentuada, cerebral, física, ela abandona a criança no hospital, ela abandona a criança na rua, ela abandona a criança numa instituição, olha a palavra, abandona, né? É pior que animal. O animal cuida pelo menos 4, 5 meses da sua cria. Então nós somos piores do que animal nesse momento. Ela abandona a sua coisa e essas crianças com deformidade vão para o cantinho do céu. Então tem criança de 7 anos, de 3, mas tem homens e mulheres de 50. Né? Algumas com hidrocefalia, tomando banho todo dia, sendo cuidado, morando lá. E quem é a mãe é a Sônia que está lá, uma senhora maravilhosa. Então esse é o mundo. Então é um mundo da onde nós temos as causas anteriores às nossas aflições. Nós temos que aprender com alguma coisa com esse momento de dor. Então Deus para mim é maravilhoso. Deus permite que a gente aprenda em todos os momentos, ou na dor pequena ou na dor grande. Pessoal, creio que vocês ficariam ouvindo o Ore por horas, assim como eu também. Mas antes de encerrarmos, e vocês também têm o privilégio de poder assistir o programa Você Especial todos os sábados às 9 da manhã, transmitido ao vivo, tempo real, através do Facebook do Portal GA. Vocês vão aprender muito. Hoje foi só uma palhinha, os capítulos são sequentes, sábado a sábado nós vamos aprendendo. Mas para finalizar, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você acha importante uma família levar as suas crianças, os seus adolescentes, para conhecerem pessoas como essas que vivem, por exemplo, no Cantinho do Céu? Porque alguns pais, eles criam os filhos em uma redoma e não deixam eles, por exemplo, verem uma pessoa que nasceu com alguma deformidade, com alguma comorbidade. Qual é a sua opinião a respeito? Ajuda? Não ajuda?
Eu acredito muito, eu já falei que a minha vida se transformou quando eu assumi, tá certo que eu já era bem grandinho, né? Já tinha meus 30 anos de idade, né? Até então, a Fabiana fez a pergunta, então era uma pessoa totalmente convencional, né? Nunca pensei em cuidar de criança de institucionalizada, nunca pensei em fazer palestra, nada disso. Quando eu entro na instituição e vejo a dor do semelhante, a dor das crianças, o abandono dessas crianças, aí começou a me incomodar bastante. Então você imagina, não precisa ir muito longe, então imagina você ir, por exemplo, hoje eu estou em Guariba, agora há pouco estive em outra cidade, né? Eu acabei de falar de Ribeirão Preto. Aqui eu não conheço todas as instituições, mas eu sei que ali bem pertinho do centro, perto da igreja matriz ali, nós temos um asilo, né? Nós inclusive conseguimos, através de uma deputada, uma emenda parlamentar para comprar um veículo novo para eles lá. Nós ajudamos a intermediar isso. E nós vamos visitar. Então, quando você entra numa instituição e você leva seu filho de 10 anos de idade, você é pai, você é mãe, e você entra e ele começa a olhar aquele monte de velhinhos, uns com um olhar longe, distante, talvez com um Alzheimer, né? Um outro com um olharzinho triste para baixo, outro sorrindo, querendo dizer assim, olha, eu estou aqui. A hora que você vê aquela diversidade de fisionomias, de diversidade de sentimentos, né? Então, a hora que você traz o seu filho para cá, ele sai, ele pode pensar assim, o que é aquilo? No primeiro momento, pode ser que o seu filho não demonstre nada, mas nunca esqueça, é uma das maiores e melhores sementes que a gente pode plantar, porque isso fica dentro da gente. Um dia, passa um mês, tal, numa conversinha com um amiguinho de 10 anos, ele fala, você não sabe, eu vi um monte de velhinho esse dia. A semente está plantada. Só que essa semente ela vai crescendo, vai chegando um dia, essa imagem dos velhinhos, ela não vai embora, né? Em algum momento. Eu estou falando de uma única visita. Imagine se você criar a capacidade ou a estrutura de faz uma visita, depois num segundo momento você fala assim, meu filho ou minha filha, vamos lá de novo. Hoje eu quero levar um pouco de macarrão para eles. Eu consegui lá, eu comprei o molho de tomate, o macarrão, vamos levar? Você dá as 2 sacolinhas na mão de cada um deles. Eles começam a se sentir meio que participando da vida daqueles idosos, ou de um orfanato de crianças. Espera um pouquinho, eu tenho crianças da minha idade que não tem pai, que não tem mãe, sabe? Então é muito importante, né? Então se você puder, leve, porque vale a pena. Infelizmente, nós teremos que encerrar esse bate-papo tão enriquecedor, mas eu tenho certeza que o Ori plantou em cada um de vocês uma semente, a partir de toda a sua fala, de todas as suas orientações, vindas da sua experiência de vida. Tudo que você fala, você viveu, você pratica no dia a dia, que nós sabemos, você leva para as pessoas através do meio de comunicação, que é a rádio onde você faz o seu programa, das palestras que você ministra, dos programas que você participa. Então, olhando nesta câmera, eu gostaria que você deixasse um recado para o público do GA que já está acostumado com você, mas que agora está te vendo sob outro ângulo. Perfeito. Primeiramente, eu agradeço muito, né, ao GA pelo convite de estar aqui com vocês. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade perante Deus de promover o bem comum. O bem comum não é em um orfanato, não é em um asilo. O bem comum, em primeiro lugar, é a família. É a gente aprender a resgatar o abraço. Você que me ouve, você que me assiste, se você desse bate-papo, se você entender que vale a pena abraçar seu avôzinho que está aí, doente, meio com o início de uma esclerose, mas que tem uma vida de trabalho e dedicação pela família, abrace. Abrace seu avôzinho, a sua avó, abrace a sua mãe. Sabe, olha, eu não tenho muita afinidade com a minha mãe briga muito comigo, mas abrace. Diga, sabe, mãe, independente de tantas briguinhas nossas, se eu sou alguma coisa, se eu estou nesse mundo, eu devo a você. Pronto, quebre o gelo, quebre as dificuldades, olhe para o seu pai com ternura. Se ele não é de te abraçar como o meu não era, dá um toque no ombro, faz um gesto de carinho, passa a mão no cabelo dele. Nós precisamos resgatar esses pequenos sentimentos. E é isso que o programa, aos sábados, o qual eu quero te convidar, todo sábado, né,
aqui pelo GA, nós estamos juntinhos às 9 horas da manhã, falando de vida, né? Falando de amor ao próximo. E a Fabiana vai estar agora, no último sábado do mês de fevereiro, levantando mais um tópico importante para a gente poder compartilhar nesse programa. Então, mais uma vez, GA, muito obrigado. Obrigado, Fabiana, Bruno, obrigado pelo carinho, pelo convite, por estar aqui com vocês, nesse Papo de Quinta, tá? Que Deus os abençoe. Muita luz, muita paz, muitos abraços, volto a dizer. E nunca esqueça, diga para a pessoa que está do seu lado, para a pessoa que sempre conviveu com você, o quanto ela é especial para você. E aqui, segurando a emoção, lembrando dos meus entes queridos, da minha amada avó, que tem 89 anos, que perdeu a única filha, que era minha mãe, e que hoje ela mora comigo, e que graças a Deus eu tenho a oportunidade de dizer para ela todos os dias o quanto eu a amo. Sim. Eu deixo um abraço enorme para vocês e digo o que eu digo sempre: você merece ser feliz. E você é muito especial. Fiquem todos com Deus. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Construtora Rocha e Macedo. Excelência que constrói confiança.